ela sempre tem participado, né? Tem estado com a gente aqui. Vamos dar início à nossa reunião, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, vocês estão aqui, é bom dia para vocês. A gente sempre traz dessa forma porque a gente não sabe o horário que as famílias vão conseguir assistir. Então, como todas as famílias recebem o link, pode ser que às vezes só consiga no período da tarde ou só no período da noite. Então, a gente passa dessa forma. O José hoje não conseguiu estar com a gente, teve uns compromissos na cidade, acabou não vindo. Eu estou vendo aqui, acho que tem dois que é... Você já participou de reunião com a gente? Na primeira? Não, o seu Genário sim. O senhor também não participou ainda não, né? Já participou? Já? Então acho que é só você. Tem mais alguém que está na primeira reunião aqui? Os outros, todo mundo já participou com a gente. Eu me chamo Letícia Lopes, tá? Hoje eu atuo como coach, sou uma treinadora socioemocional. Todas as terças-feiras a gente vem fazer reunião para vocês e a gente transmite essa reunião ao vivo para as famílias também assistirem, para que a família também busque mais conhecimento, porque o que a gente fala, o que fez vocês chegarem até hoje, estarem no Gábata, chegarem até aqui, o uso da substância é o menor dos problemas. O maior dos problemas é emoção, sentimento, é não saber lidar com elas. E não é quem só faz uso de alguma substância. Todo ser humano tem dificuldades de alguma forma, em algum momento, e a gente precisa buscar conhecimento para que a gente possa se desenvolver melhor, para que a gente possa entender melhor e para que a gente possa viver melhor. Mas eu só consigo fazer modificações quando eu conheço, quando eu sei o que está acontecendo. Porque se é algo desconhecido para mim, como que eu vou mudar? Como que eu vou modificar? Então a gente também transmite para as famílias, para que as famílias possam aprender um pouco mais, a olharem para elas em primeiro lugar, com a codependência, e na sequência buscar aí entender melhor como lidar com cada um de vocês, que são os familiares, né, que fazem busca de alguma substância, lícita ou ilícita. E o que a gente sempre coloca na casa que não veio para tratamento, tem várias pessoas adictas, só que elas não sabem, elas não reconhecem, elas não aceitam. Adicta por comida, quando tem algum fator emocional, aí come exagerado que não deve. Adicto por fofoca, confusão, gosta e caça problema quando está com algum fator emocional desregulado. Adicto por compras desnecessárias, por coisas que não precisa, mas só para cobrir um buraco emocional. E vários outros fatores de fugas emocionais, que as famílias muitas vezes vão buscar por não entender que o que está causando tudo aquilo é algo emocionalmente ali que tem prejudicado aquele indivíduo, mas ela não consegue ver isso com clareza. E quando que a pessoa começa a ter a mudança? Quando ela começa a buscar por conhecimento, ela começa a trabalhar essa aceitação, ela começa a olhar, né, como fala no primeiro passo, reconhecer que eu sou impotente perante aquilo que está me fazendo mal, perante a minha substância, perante a minha adicção, perante aquilo que está me prejudicando. Só que muitas vezes as pessoas não sabem disso. E aí precisa de buscar conhecimento, precisa de aceitar, ouvir, para que possa mudar totalmente a forma de lidar no seu dia a dia, de lidar com as questões e principalmente essa mudança toda, além de fazer bem para o indivíduo, vai ajudar ela também a melhorar com as futuras gerações. Então, uma pessoa que modifica a sua forma de agir, de lidar, ela também começa a, de alguma maneira, fazer uma nova plantação no futuro das crianças que estão em volta, vendo, ouvindo, sentindo, tudo aquilo que está sendo modificado para melhor. Esse é o nosso interesse aqui em trazer o conhecimento para vocês. E nós enviamos para as famílias de vocês o tema, como investir em ambientes certos. Semana passada a gente falou sobre investimentos, né? Mas dentro dos fatores aí emocionais, como que estavam os nossos investimentos em conhecimento, em adquirirmos mais sabedoria. E hoje a gente vai falar de investir nos ambientes certos. Porque muitas vezes estarmos num ambiente errado, por mais que nós somos uma semente que tem tudo para crescer, prosperar e frutificar, se formos colocados em ambientes errados, acabamos morrendo.
acabamos não tendo a produção que deveríamos por estarmos num ambiente errado, numa terra, vamos dizer assim, ruim. Então, como que eu busco uma terra boa para mim plantar as minhas sementes diferentes que eu quero a partir de hoje? Da minha comunicação, dos meus pensamentos, das minhas atitudes. Eu preciso ter clareza com relação a tudo isso. Vamos lá? Se apresente? Bora lá. Então ele aqui é o novato, né, com a gente? Seja bem-vindo, tá, meu querido? E é isso aí. Ei, jovem, vamos? Galera, sejam todos bem-vindos aí de novo. Obrigado por vocês que estão aqui, né? E é muito legal a gente falar do ambiente hoje, né? Da onde investir em ambiente certo. Então, olha lá. Enquanto as pessoas hoje não estão aqui nesse ambiente de escola, nesse ambiente de desenvolvimento que é o Gábata, né? E não estão sabendo usar da maneira correta. Para o quê? Para aprender. Olha que louco isso. Então hoje, se a gente olhar, a lista deu quanto ontem? Acho que a lista estava em 70, né? Daqui sim. Acho que da unidade verde a gente está com 70 pessoas, né? Então, cara, olha quantas estão aqui dentro hoje na sala do auditório. Você entendeu? Então, assim, está num ambiente, a pessoa já está num ambiente para crescer, para se desenvolver, para aprender, e ela não está sabendo o quê? Usar as ferramentas que ali estão sendo ensinadas. Então, parabéns para quem está aqui dentro, porque, cara, você deu um passo à frente, entendeu? E não só na nossa reunião, em todas as reuniões, como é que eu falo, cara? Toda reunião você vai aprender alguma coisinha diferente. Então, cara, aproveita, velho, aproveita. Tá aqui dentro. O pedágio você já não está pagando? Tá aqui, não é um pedágio, não é? Você já está pagando o pedágio. Você já não está lá fora. Então, cara, usa tudo que você puder para você aprender. E é assim também com as pessoas que estão em casa, entendeu? Quem está lá em casa, então vamos supor, o familiar que está lá em casa, né? E vocês estão aqui dentro. Se o familiar lá na sua casa também não estiver buscando um ambiente certo, não estiver buscando investir em um ambiente novo, em um ambiente onde ele vai gerar conteúdo para ele aprender, ele também vai continuar sofrendo. Então, provavelmente, se você aprender aqui e voltar para casa, e quem está em casa não buscar aprender nada, não estar num ambiente melhor, vai sofrer. Por quê? Porque ele vai ver a sua mudança e ele não vai conseguir acompanhar. Então, olha como todo mundo precisa estar o tempo inteiro investindo. Não tem pra onde correr, cara. Se tu achar que tu não precisa aprender nada, tá tudo certo, cara. É sinal que você quer jogar mesmo a chave do calabouço fora e ficar aí dentro do calabouço. Isso é para quem está aqui dentro, isso é para quem está aí assistindo. É louco isso, mas é real. Quem aqui, ó, por exemplo, já viveu, né, alguma experiência de você estar em um ambiente diferente, ao qual você não frequenta ele todo dia, num ambiente bom, positivo, e por estar naquele ambiente, receber alguma palavra ou acontecer algo que significou algo positivo na sua vida. E você fala, cara, se eu não estivesse aqui hoje, eu não teria acontecido isso. Alguém já viveu uma experiência assim, galera? Já, filho? E não é bom você olhar e falar, cara, que bênção estar aqui. Né? Aqui que eu falo, familiar, não estou falando aqui no Gábata, mas eu estou falando em ambientes bons que às vezes você frequenta aí fora, ambientes que você não está acostumado a viver e você se dá a ousadia de viver, de estar lá presente e acontece algo diferenciado naquele momento. Então assim, ó, eu preciso, entendeu? Eu preciso estar em ambientes novos, eu preciso sair de onde eu estou. Então é isso que a gente quer conversar aqui hoje. Por quê? Porque quando eu vou atrás de ambientes novos, quando eu vou atrás de ambientes que possam agregar positivamente na vida de quem está lá, eu vou gerar conexões com o quê? Com pessoas e conexão com propósito. Agora vamos supor, tu sai daqui, passa aquele portão e tu volta para o mesmo ambientinho e fica ali.
com a mesma pessoinha e fica ali, com o mesmo estilo de conversa e fica ali, o que vai gerar de novo para você? Vamos supor, de pensamento, o que você acha que vai gerar de novo? Quem tem alguma ideia? Se você voltar para aquele mesmo lugarzinho, se você não falar, cara, a partir de hoje eu vou estar disposto a buscar novos ambientes. Por quê? Porque eu quero novas coisas para a minha vida, né? E hoje a gente vem trabalhar um pouco muito esse ambiente da espiritualidade, cara, que ela é combustível para a nossa vida. Não tem pra onde correr, não tem outro caminho, não tem outro caminho. Então, assim, quando eu vou buscar esse ambiente, né? Quando eu vou falar, cara, peraí, eu vou viver, eu quero me conectar com novas pessoas, eu quero me conectar com pessoas que ainda não conhecem o meu potencial, mas que podem ver em mim algo que aqui em casa ninguém vê. Então eu vou buscar esse ambiente. Eu preciso disso. Para o quê? Para eu me sentir fortalecido, para eu me sentir capacitado de que eu posso novas as coisas, que eu posso ter novos pensamentos, novos comportamentos. Então assim, quando eu miro, né? Quando eu miro para o meu futuro e eu vou buscar me conectar em novos ambientes, eu deixo de ficar colocando a minha vida dependente de um golpe de sorte. É simples, cara. Não é diferente para ninguém. É você olhar, você colocar, você mirar para o futuro que você quer e você escrever no papel o que eu preciso para viver isso daqui que eu quero. Aonde eu preciso estar? Com quem eu preciso estar convivendo? É simples, é conexão, cara. E é isso que as pessoas têm dificuldade, né, Letícia? De compreender que eu preciso me conectar com o novo. Eu preciso me conectar com o diferente. Porque se eu ficar conectado só no meu passado, por exemplo, por que eu falo, Alex? Você pergunta aí, por que você fala ficar conectado só no seu passado? Porque se eu sair daqui do tratamento e lá para fora e ficar conectado só com as pessoas do meu passado, qual vai ser a comunicação que as pessoas do seu passado vai trazer para você? Para e pensa. Analisa aí. Qual que você acha? Qual é o resultado, né? Que você, as mesmas, é o mesmo resultado. Então, assim, uma das coisas que a gente gosta de trazer, que eu tenho algumas frases que eu uso bastante. Se eu puder colocar elas em todas as reuniões, eu coloco. Por quê? Porque isso faz que a nossa mente comece a entender. É com a repetição que a gente começa a refletir várias vezes e a mudança vai acontecendo. Tem duas formas da gente mudar a nossa mentalidade. Ou sobre forte impacto emocional, algo que acontece de um impacto muito forte, uma perca, uma traição, uma morte, uma vergonha, alguma coisa que impacta a gente de uma forma violenta emocionalmente. Isso pode fazer a gente mudar a nossa mentalidade ou para bom ou para ruim, tá? Ou a outra maneira da gente mudar é repetição. Repetindo várias vezes a mesma coisa, você vai reprogramar a sua mentalidade de algo que está ruim para algo positivo. Ou da mesma forma, se você repetir muitas vezes algo negativo, vai instalar algo novo, mas de maneira ruim. Então é a gente sempre trazendo a mesma coisa positiva para que a gente comece a pensar isso com mais clareza. Eu sempre gosto de trazer nas reuniões. 80%, isso é neurociência, isso é estudo. Pode buscar ou aonde você quiser, você vai encontrar. 80% do que somos hoje como adulto é do que a gente viu, ouviu e sentiu. Aonde nós convivemos até os nossos 12 anos de idade, da nossa infância. Primeiro passo, hoje eu tenho 40, hoje eu tenho 50, hoje eu tenho 60. Eu quero mudar. Eu estou repetindo coisas, repetindo ambiente, repetindo comunicação que eu já percebi que não me faz bem. Aonde eu tenho que buscar a raiz disso? Lá na infância. É trabalhar, é reprogramar minha mentalidade. É fácil? Não é fácil, mas também não é impossível. Basta que eu me disponha, que eu me posicione e comece a agir diferente, a fazer diferente. Então, o primeiro passo é fazer esse mapeamento. Segundo,
Se eu ficar no mesmo ambiente, fazendo as mesmas coisas, da mesma maneira, eu vou ter o mesmo resultado. Eu não vou conseguir nada novo. Vai ficar tudo do mesmo jeito. Então, o que eu preciso entender? O meu organismo, o meu corpo, a minha mente, ela não quer investir e eu não é gastar. A gente precisa entender o poder das palavras. Quando eu falo gastar, só vai sair de mim. Quando eu falo investir, é porque isso vai me trazer retorno. Eu tenho que entender as palavras que eu estou comunicando. Então, o meu cérebro, ele não quer investir em nada que é novo, porque vai gastar a energia dele. Ele quer só aquilo que já está instalado. Repetir os mesmos ambientes, repetir as mesmas palavras, repetir os mesmos comportamentos, repetir os mesmos vícios, porque já está fácil para o cérebro, aquilo não gasta a energia dele. Então ele não quer investir em pesquisar novos conteúdos, porque vai gastar energia. Ele não quer. O nosso cérebro, ele é preguiçoso. Tudo aquilo que alguém fala para você, vamos fazer tal coisa que é novo, que o seu cérebro ainda não fez, ele vai querer te sabotar, ele vai querer dizer para você, não, você não dá conta, não faça porque não é para você, você é incompetente com isso, não vai porque vai dar errado, os outros vão zoar de você. O seu cérebro, ele começa a te bombardear com um monte de comunicações negativas, porque se você se propor a se colocar em ambiente diferente, ele vai ter que começar a gerar nova energia para aprender novas coisas, e ele não quer. Ele quer ficar com aquilo que já está instalado. Comunicação errada, grito, briga, discussão, lugares que te fazem mal, e muitas vezes você até tem conhecimento disso, mas se pôr num lugar novo, vai ter que gerar novos sentimentos, vai gerar novos pensamentos, e isso vai ter que gastar uma energia que o cérebro não quer. Então nós precisamos olhar, eu preciso investir em mim, mas para isso eu sei que o meu cérebro vai querer me sabotar, ele vai querer me colocar como que a gente fala, nos atalhos, algo que fique mais rápido, para que não tenha esse investimento em energia, para que não gaste a energia do cérebro. Então ele vai dizer, não, por aqui vai demorar demais para você conseguir essa sobriedade a longo prazo, vamos fazer desse jeito que você consegue. Aí é onde tem as grandes quedas. Por quê? Porque o atalho, se ele fosse bom, já tinha se tornado o caminho. Para a gente chegar a algum lugar, eu preciso pegar e trilhar um caminho. Mas muitas vezes o nosso cérebro, ele quer ficar pegando atalho de coisas mais rápidas, para que ele não tenha que investir uma energia. Então a gente precisa olhar, eu miro no meu futuro onde eu quero, eu preciso entender que isso não é um golpe de sorte, isso vai depender de mim sim, mas vai requerer de mim também investimento, mudança de comportamento, mudança de comunicação. Então ontem à noite a gente estava conversando em casa, né? E aí eu falei para o Alex assim, tem horas que eu faço alguma coisa ou eu falo alguma coisa e que eu percebo que eu errei. E aí você torna a me perguntar para ver se eu assumo que eu errei. Só que para mim é muito difícil ainda assumir e eu prefiro me calar. Mas eu vejo que às vezes ele fica perguntando de novo para ver se eu falo alguma coisa, para que ele me mostre onde está meu erro. Mas eu já reconheci que eu errei. E se eu for falar, eu ainda não consegui trabalhar em mim o controle de assumir que eu errei e o controle de dar uma devolutiva na palavra sem ofender ou sem atacar. Então, o que eu estou trabalhando em mim? Reconheci que eu errei, que eu comuniquei algo que eu não devia, que eu agi de uma forma que eu não devia, eu me calo. Eu me calo e por mais que dói dentro de mim assumir para mim mesma, eu começo a buscar como modificar aquele comportamento para que eu não venha mais cometer aquele erro que eu cometi. E muitas vezes, você se calar para o outro que não tem conhecimento nenhum de desenvolvimento emocional, ele vai ficar louco da vida, ela vai ficar doida da vida, porque ela vai se sentir ignorado, se sentir rejeitado. Só que é você se calando com você mesmo, porque assim, ó, eu sou dono do que eu calo
e escravo do que eu falo. Então, depois que eu falei, eu vou acabar me colocando numa escravidão naquilo. Então, eu ainda sou dono daquilo que eu me calo e não coloco para fora. Que eu evito magoar, eu evito ofender, eu evito me prejudicar em algo que eu falei. Então, eu preciso me calar. Como o outro vai se comportar diante do meu silêncio, é problema do outro. O silêncio, ele ainda é a melhor resposta em muitos momentos. E é algo que a gente não consegue. Porque muitas vezes a gente quis falar lá na nossa infância e a gente ouviu um cala a boca, fica quieto, não fala. E hoje que a gente cresceu, a gente fala assim, ninguém mais vai fazer isso comigo, ninguém mais vai me mandar calar a boca, ninguém mais vai me mandar ficar quieto, ninguém mais vai me paralisar, eu vou fazer do jeito que eu quero. Só que aí eu saio falando, eu saio indo em lugares que não me faz bem, eu saio me envolvendo com pessoas que me prejudicam. E o maior prejudicado com tudo isso é cada um do indivíduo que se permite viver tudo isso. Então a gente precisa começar a mudar a maneira que a gente comunica, a maneira que a gente se posiciona, para que os nossos resultados comecem a ser diferentes, ok? É muito interessante, porque ó, eu vou fazer alguns links aqui de uma história bíblica com a história gábata, para vocês entenderem, né? Então assim, tem lá na Bíblia, né, a história de Ana, né? Sim. Ana era uma mulher que não conseguia ter filhos, certo? Era uma mulher que tinha um grande desejo de ter filhos, ela não conseguia. Mas o que ela se fazia, cara? Ana ficou por anos, cara, saindo da sua cidade, indo até outra cidade, que acho que é a cidade de Siló, como é que fala? De Silo, lá onde tinha um templo de oração. E Ana ia para aquela cidade todos os anos para ficar X dias lá naquele templo, cara, orando. Buscando o que ela queria, né? Ideia com Deus e pedindo o quê? Para Deus agir na vida dela, abençoar na vida dela. Cara, foi meses? Não, foram anos, né? E um determinado dia, Ana está lá, fervorosa na sua trocação de ideia com Deus, né? E aí surge quem ali? O profeta Eli, que naquele dia casou deles estar dentro daquele templo. E ele viu aquela mulher fervorosa, ele achou até que ela estava meio diferenciada com alguma coisa. Alterada, chegou nela, e mulher, que isso, deixa disso, porque ela estava muito fervorosa naquele dia, estava algo surreal. Então o profeta, a hora que ela parou e explicou para ele, não, eu estou bem, eu só estou aqui por causa disso, é a minha maneira de estar me comunicando com o meu poder superior. Então o profeta sentiu e veio a comunicação dele, para ela ficar calma e tranquila, que logo ela iria conseguir ser o quê? Mãe. E a mãe entrou em choque, falou, caraca, e essa mulher foi embora, né? E dali um tempo ela ficou grávida, que aí vem quem? Uma criança chamada, alguém sabe? Filho de Ana? Samuel, né? Que mais tarde viria a se tornar profeta Samuel, sucessor do profeta Eli. Olha que louco, cara. Mas foi um trampo de 1 mês e 2 meses da Ana indo naquele lugar, frequentando, colocando persistência, colocando consistência. Não, vai de ano. E mais tarde, seu filho, Samuel, como profeta, iria ungir quem? Quem ungiu um grande rei aí, você sabe? Samuel vem a ungir o quê? O rei Davi. Olha isso, que doideira, cara. É muito louco, cara. Então assim, o propósito era muito maior, né? Os lugares certos fazem a gente se conectar com as pessoas certas e com o nosso propósito de vida. Então, quer dizer, olha o quanto Ana persistiu para o quê? Para fazer a conexão. Qual que era o propósito dela? Ser mãe. Só que jamais ela imaginava que ia ser mãe de um profeta, que mais tarde iria vir a ungir o rei Davi, que automaticamente do rei Davi vem o que? A linha genética que até Jesus. Olha que doideira, cara. Olha a importância, olha o propósito olha o que essa mulher tinha
para todo um planeta, para toda uma população, e ela nem sabia. Aí eu trago pro Gábata, né? Então assim, o meu irmão lá na sua 4ª internação, cara, foi a internação que realmente, cara, ele abriu o coração dele, ele abriu a mente dele e resolveu se entregar pro tratamento. E foi lá que ele se conectou espiritualmente e entendeu a missão dele, cara, que ele teria que trabalhar com recuperação de dependente químico, para que ele se sentisse fortalecido e ficasse limpo. Então que doideira, na 4ª internação dele. Era a primeira? Não. Era a segunda? Não. Era a 4ª. Mas foi a 4ª que ele resolveu fazer a recuperação dele. E com 30 dias, ele tinha que ficar lá 6 meses, né? Era uma comunidade, ele tinha que ficar 6 meses. Com 30 dias, em 30 dias ele teve essa conexão, em 30 dias ele chamou a família, a mulher dele, minha mãe, e falou, cara, eu preciso ir para a chácara, porque é lá que eu vou abrir. A minha comunidade, é lá que eu vou trabalhar. Quer dizer, ele estava internado lá em Cubatão, cara. Aí de Cubatão ele veio para cá, isso daqui era só uma chácara de passeio, não tinha estrutura nenhuma. Aí ele vem para cá, traz mais 3, 4 piá de lá com ele, ó doideira. Mas você acha que era o que isso? O cara se conectou com quem? O cara fazer uma parada dessa? De que taço, velho? De que taço? Só que o cara se conectou com o quê? Com a espiritualidade, velho. Num ambiente certo. Encaixou com as pessoas certas. Se abriu para fazer o tratamento. E aí ele entendeu o quê? O propósito para a vida dele, velho. E hoje o que é isso daqui? Olha hoje o cara tendo 29 anos limpo. Quantas pessoas já passaram por aqui? Quantas famílias ele já ressignificou por aqui? Quantas pessoas hoje trabalham ajudando outras pessoas? Quantas pessoas estão limpas, trabalhando com outras pessoas, ajudando a ressignificar outras pessoas? Quem já pegou a espiritualidade com o Cris? O Cris, olha lá. Pô, tá lá, cara, o Cris, 27 anos limpo. Quantos caras? Você vê aqui o cara trabalha hoje fervorosamente na religião dele, na casa de oração dele. Quantas pessoas esse cara já não ajudou também? Olha que louco, velho. Olha como cada um que está aqui dentro precisa investir, velho, em ambiente novo, velho. Ambiente muito... Eu ia falar aqui uma palavra. Saca? De falar, velho, eu quero, velho, e eu posso. Sabe? Me conectar com outras pessoas. Pessoas que vão olhar para mim, vão me ver como o Alex, velho, como um ser humano. Não vão me ver como um nóia. Vão olhar para a minha pessoa, cara, e vão falar, caraca, velho. Então olha a vida. Uma história bíblica e uma história agora, mais atual. Qual é a diferença? Aí a gente tem também Ruth, né? A história da Ruth, da viúva, que também ficou viúva, certo? E teve que mudar de lugar. Teve que ir para outra cidade, se jogar, velho, e reconstruir a vida. Aí a gente tem também, qual que é a outra bíblica que sai de sua terra? Abraão, sai de sua terra, de sua parentela. Sai de sua terra e de sua... Parentela. Parentela, cara, olha que louco. Olha que louco. Fazer você prosperar, né? Ó arrepiado, ó. Sai de sua terra e sai de sua parentela, cara. Tá na Bíblia. E isso que a gente traz é muito louco, porque assim, ó, e muitas vezes nós não estamos dizendo para vocês abandonar a família, não é isso. Mas é se colocar em ambiente diferente e mostrar para a família que se eles também não estiverem dispostos a buscar crescer e evoluir, você vai manter uma certa distância que seja saudável para você. Porque quem já te conhece com os erros que você já fez, vai olhar para você a vida inteira como um nóia, como uma pessoa, um alcoólatra que não tem jeito, que não tem conserto, que não vai mudar. E muitas vezes você se colocar em ambientes novos e mostrar a sua versão, a sua real essência, com humildade, verdade, as pessoas vão começar a te conhecer e te olhar
olhar por dentro e ver que você é muito melhor do que o seu passado. Porque o passado que você tem não define quem você é. Define coisas e comportamentos que você fez, sim, mas não define a sua real identidade. Então, se colocar em ambientes novos, as pessoas vão olhar para você e elas não vão ver muitas coisas que você cometeram lá atrás, que vocês cometeram, que eu cometi, e começar a julgar, apontar. Porque o grande problema do ser humano é não olhar para si próprio e achar que julgar e apontar o outro vai tirar dele a responsabilidade do problema dele e da vida dele. Então, se colocarem com pessoas diferentes, as pessoas vão te olhar e vão conhecer você e vão começar a te admirar e vão te dar voto de confiança. E isso vai começar a gerar em você um olhar diferente para quem é você. E não aquele olhar que as pessoas olham para você desconfiado a vida inteira, olhar de que você não vai fazer nada direito, olhar de reprovação o tempo todo. É por mal que eles fazem isso? Não. É porque eles não estão buscando conhecimentos novos, eles não estão buscando entendimentos novos e eles estão machucados, estão feridos, estão magoados. Uma parte foi vocês que causaram, mas a maior parte é por eles não conhecerem quem eles realmente são. A maior dor do ser humano não é o outro que faz comigo, é por eu não saber quem eu sou, por eu não me conhecer, eu deixo que o que os outros façam me atinja, me magoa, me fere, mas é porque eu não sei quem eu sou, porque quando eu sei quem eu sou de verdade, quando eu tenho a minha real identidade, o que o outro faz, o que o outro fala, não é problema meu, não vai me atingir. Não, mais uma vez, não é da noite para o dia que isso acontece, isso requer investimento, requer tempo. Eu vou até ler uma frase aqui, que uma profissional colocou aqui, que ela acompanha a gente, que eu achei muito interessante, falei, perfeito a frase. Ela disse assim, ó: a repetição com correção até a exaustão leva à perfeição. Mais uma vez, a repetição com correção até a exaustão leva à perfeição. Então, muitas vezes é isso, eu preciso me corrigir. Vai ser exausto em algum momento? Vai, mas isso vai me levar à perfeição. É a perfeição para o outro? Não, é para mim, para que eu fique bem comigo mesmo, para que eu me sinta bem. Então, muitas vezes, né, a resposta que eu venho buscando, que eu preciso para as grandes mudanças da minha vida, depende do ambiente que eu estou me colocando. Depende de estar no ambiente certo, para que eu possa ser direcionado para o meu futuro, para onde eu preciso ir, para o meu propósito, para o meu futuro profético daquilo que vai acontecer comigo. Porque é como o Alex trouxe aqui do João. Hoje, a gente recebe muitas mensagens pela internet, de muitas famílias, de muitos adictos. Eu estou 7 anos limpo, estou 12 anos limpo, passei pelo GABA, ressignifiquei minha família, ressignifiquei minha vida. Quem olhasse para o João há 30 anos atrás, na situação que ele estava, porque ele entrou em sobriedade tem 29, que ele está limpo, mas há 30 anos atrás que ele estava no uso, será que alguém olhando para ele como indivíduo e imaginar o que ele construiu e quantas famílias e quantas pessoas e quantos filhos tiveram um pai diferente pelas mudanças de ambiente que o João se fez? Porque o João, quando ele entrou em sobriedade, quando ele entrou mesmo em recuperação, até as músicas que ele ouvia, ele parou por no mínimo 5, 6 anos. Também é ambiente, galera. Trocar. Não deixa de ser, cara. O seu celular, o seu rádio é um ambiente. É um ambiente que você frequenta ele todos os dias, velho. Entendeu? Então, o que ele fazia? Ele enfurnou, velho, ao quê? Ficar vários anos ali só no louvorzão, velho. Hoje ele ouve menos, não é que ele deixou de ouvir, mas antes ele ouvia o tempo inteiro. Quando veio pra cá, quando começou aqui. Então, olha que loucura. E ele estando aqui, começando aqui, o Gábata, cara, quais os ambientes novos que ele começou a frequentar, velho? Aqui a comunidade, sala de AA, que para ele na época era novo, né? O cara que estava começando a recuperação era novo a sala de AA, aquilo. Né? A casa de oração, o cara nunca tinha tido uma experiência de viver uma sequência tão grande de estar frequentando uma casa de oração, de acordo com aquele que ele escolheu para ele. Olha aí, cara, ambientes, velho.
E começou o quê? Aí estudar, buscar conhecer mais sobre a dependência química de uma maneira mais técnica para trazer para cá. Então olha quanta coisa o cara foi vivendo. Um cara que, cara, trabalhava com autopeças, um cara que, puta, tinha uma vida completamente diferente. Tinha nada a ver com isso. Então assim, ambiente, cara. Aí, por exemplo, quando eu venho pra cá em 2018, com o divórcio, começou, sabe quando a minha mudança, de mudar o ambiente? Em 2016, quando eu falei, cara, vou morar em São Roque. Sabe qual que era a ideia? Abandonar a publicidade e trabalhar em família, com a minha ex-mulher, com os meus 2 filhos, montar um negócio e eu ficar próximo da minha família. Por quê? Porque a publicidade roubava muito tempo de mim. Entendeu? Então eu queria ficar mais próximo dos meus filhos para ver eles crescer. Começou em 2016, cara, vim para cá para isso. Aí em 2018 a mulher não se adaptou, falou, tô indo embora. E aí? E o choque? E o cara que veio de 2016 e falou, cara, vou viver uma vida no interior, tranquila, de boa, com os meus filhos ali, com a minha esposa, meu casamento. Aí em 2018 a pessoa pede o divórcio, vai viver uma outra vida. Como que o cara ficou nesse momento? Para e imagina. O cara abandonou São Paulo, o cara abandonou a publicidade, que o cara já era bem estruturado, já tinha a minha carreira lá. E aí? E aí ficar aqui no Gábata. E é o lance, quem é mais antigo, não sei se já ouviu a história, ficou o quê? O meu filho de 9 anos na época, velho. E aí ele que fez eu ficar aqui. Por quê? Porque como a esposa foi morar numa outra cidade, mais longe, e o filho ficou comigo, como é que eu ia voltar para a agência? Quem que ia criar o moleque? E eu tive que ficar aqui dentro do Gábata, cara. E eu olhava, eu sentava na frente daquele Cris e falava, o que eu estou fazendo aqui? Isso daqui não é meu mundo, isso não é minha vida. E naquela época, o meu pensamento era esse, tá? Vou ser sincero, sou sincero, nas palestras que eu dou fora, nos treinamentos, eu virava pro Cris e falava, eu não sou nóia. Por que eu estou aqui? O nóia é o meu irmão. Eu pensava isso. Sabe? Eu criei uma revolta dentro de mim. Olha que louco. Por que eu estou aqui, cara? Eu não sou esse cara. Meu irmão é. Olha a falta de conhecimento. Ele precisa estar aqui. Ele precisa estar aqui todo dia, eu não. Mas foi frequentando o quê? As reuniões para me fotografar e filmar para fazer rede social, que eu comecei a prestar atenção nas reuniões e comecei a ver quem eu era, a entender como eu era, que merda que era a minha vida. Era diferente de bosta de resultado que eu tinha na minha vida. E aí eu falei, cara, eu sou nóia, eu sou adicto. Porque é tudo igual, não tem diferença nenhuma. Eu só não experimentei essa house de menta, eu fiquei no cerejinha. Fui frequentando as reuniões aqui, cara, para tirar foto. Eu tava num ambiente novo, com pessoas novas, com uma casa de espiritualidade, que eu comecei a ver quem eu era e entender o que eu precisava mudar em mim. E começou as coisas. Aí em final de 2019, eu fui conhecer a Letícia aqui dentro. Eu estava sozinho, 1 ano já sem ninguém. E ela vendia o que para nós? Ela trabalhava como vendedora de madeireira, ela vendia as madeiras para a gente. Conheceu a gente quando a gente estava construindo o Gábata Azul. E aí ela veio aqui visitar, para atender, ver o que mais precisava, foi onde eu conheci ela, porque eu estava ficando aqui dentro. Então olha o ambiente certo, como vai proporcionando as coisas certas. E quem me apresentou a inteligência emocional? Quem me apresentou o coach, que já vinha estudando? Ela. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero para a minha vida. Mas a partir do momento que eu estava num ambiente novo, num ambiente certo. E aí eu fui entendendo, cara. E aí eu falei, cara, eu quero ser isso, eu quero trabalhar com isso. E eu fui entender. Cara, que a sociedade está vivendo a merda que está, por isso, por pais e mães disfuncionais, casamentos disfuncionais, que afetaram toda a minha família e afetam a família de todos que estão aqui.
Essa é a grande merda que acontece hoje na sociedade. Todo mundo achar que já sabe tudo e não busca conhecimento para educar os seus filhos diferente. E aí a gente está criando esse bando de jovens tudo fraco emocionalmente. Não sabe lidar com não sabe lidar com perdas. E aí fica buscando um monte de fuga. Eu fui entender porque que eu e meus outros irmãos tivemos todos casamentos fracassados. Porque o casamento da minha mãe e do meu pai foi fracassado. E aí é onde você vai entrar nas estatísticas, e aí você vê um número estrondoso de pessoas fracassadas hoje, por causa do relacionamento de seus pais. Estou culpando o pai e mãe? Não. Eu estou culpando o quê? A falta de conhecimento das pessoas. De se entender e se conhecer melhor. Para o quê? Poder reproduzir um padrão de vida melhor para os seus filhos. Para si próprio e para os filhos. Então, cara, aí eu falei, cara, é isso que eu quero trabalhar. Desenvolvimento emocional. E eu quero pular o quê? Os muros da clínica. Eu não quero ficar aqui dentro. Eu estava quase com uma unidade pronta para trabalhar com internação também, para ser um outro Gábata. Cheguei, tudo pronto, eu cheguei no meu irmão e falei, eu não quero mais isso. A gente vai montar outro Gábata, mas vai ser para trabalhar com treinamento, ensinar as pessoas a se amarem, ensinar as pessoas a saberem cuidar de si de uma maneira melhor. Aí sim é prevenção. Porque, vou ser sincero com vocês, vocês sabem disso, vocês estão vendo aí. Lotação, velho, é carro cheio. Tá cheio, não fica vazio. Uma boa clínica, que tem um bom trabalho, uma boa estrutura, ela não fica vazia, vocês estão vendo aí. O fluxo de entrada e saída é muito grande. A paixão que eu quero, cara, é trabalhar lá no começo. Para o quê? Para evitar divórcio, para se criar filhos melhores. Isso é prevenção. Prevenção não é só falar sobre o álcool ou outras drogas. Prevenção é ensinar as pessoas a saberem se amar e se respeitar. Diferente. Então assim, ó que louco, ambiente, cara. Agora se meu filho tivesse ido com a mãe, eu ia voltar para onde? Fala para mim. Para publicidade. O que eu ia ter aprendido sobre mim, sobre o Alex? O que eu ia ter mudado na minha vida? Quais as grandes chances de eu ter outro relacionamento fracassado? Demais, cara, demais. Eu ia estar, e o que eu ia estar reproduzindo na vida dos meus filhos? Então assim, é muito sério, e para quem está assistindo, é muito sério, cara. Se vocês não buscarem mudar os ambientes, não buscar acessar novos ambientes, novas pessoas, novas conexões, vocês vão continuar tendo resultados medíocres na sua vida. E não adianta culpar o outro. Olha para o espelho e fala, eu sou responsável pelo resultado que eu tenho hoje na minha vida. O único responsável. Tem a frase que eu gosto muito de falar. Minha vida é minha responsabilidade, não é de ninguém. Então se você está em casa chorando, se colocando de vítima, falando que o resultado da família é uma merda, que o resultado da sua vida é uma merda por causa do fulano, toma vergonha na cara, vai para frente do espelho e assuma a sua responsabilidade. Entenda que é você que não está buscando fazer o diferente. Entendeu? Porque é isso, cada um é responsável por si próprio. Para de achar que é o outro. E quando o Alex traz, né, que a mudança dele começou a acontecer, quando ele começou a participar dos treinamentos, assim, das reuniões, né, das palestras aqui dentro, com os terapeutas, ouvindo sobre 12 passos, que ele foi vendo, né, que aquilo servia para a vida dele mesmo ele não tendo usado substância lícita ou ilícita, aquilo de alguma forma também fazia todo sentido para ele, igual ele viu que a vida dele estava igual a de muitos que chegam aqui, com muitas percas, com muitas decepções, ele viu que estava do mesmo jeito. Só que o que aconteceu? Quando que a mudança realmente começou? Quando ele permitiu que a ignorância começasse a sair. Porque quando a gente fala, fulano é ignorante, muitas vezes as pessoas olham e falam, ignorante como assim? Porque é bravo, é rude, não aceita as palavras? Não, ignorante é o falto de conhecimento. Se buscar a raiz da palavra ignorante, é a pessoa falta de conhecimento. Só que ele acaba sendo ignorante com arrogante. Porque o arrogante, ele arroga saber sobre algo que ele não sabe, que ele não tem conhecimento claro.
Então, muitas vezes a pessoa tem a síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, vou viver assim, eu sou assim, eu não vou mudar, eu sou desse jeito, gosto de mim quem quiser. Só que os seus resultados estão sendo resultados ruins. Os seus ambientes não estão te favorecendo e você não está conseguindo perceber. O que a gente quer, e dentro do que o Alex estava falando aqui, é olhar, e assim, ó, hoje o Gábata, né, a matriz que a gente fala que é aqui onde a gente está hoje, completou 29 anos em abril. Quantas famílias, né, o João já conseguiu, de alguma forma, direta e indireta, restaurar? É olhar hoje o Gábata SDE, que é o braço que a gente cuida, o CNPJ que a gente cuida de Sistema de Desenvolvimento Emocional, tem 5 anos, e olhar e pensar, daqui 24 anos, né, para frente com 5 que já tem 29, quantas famílias podem chegar na gente e dizer assim, eu assisti uma palestra de vocês há 10 anos, há 20 anos atrás, e eu mudei o meu comportamento, eu mudei minha atitude, e a minha família foi modificada através do conteúdo de vocês. A gente muitas vezes não tem noção aonde o nosso conteúdo chega, mas tem lugares às vezes que a gente chega e as pessoas falam, eu vi uma palestra de vocês sobre isso, fez tanto sentido para mim, eu comecei a entender, eu comecei a mudar. Teve uma vez a gente foi convidado para fazer uma participação em um programa de rádio ali em São Roque, e a gente fez o programa de rádio e passado uns 2 meses a gente convidou o Vicente, ele tá, que é 20 e poucos anos também, sobriedade, Vicente? Vicente, acho que é 24. 24. Ele que cuida da sala de AA em São Roque, de uma das salas de São Roque. E aí a gente convidou ele também para ir com a gente. E aí ele falando que o despertar dele pela bebida, ele começou a perceber e ele começou a fazer uso de bebida alcoólica, ele tinha 6, 7 anos de idade. Ele escutava o tss da latinha, que o pai abria a cerveja e despertou nele a vontade de beber. Então, quando o pai saía, ele pegava a latinha, e o Vicente deve ter seus 60 e poucos anos, imagina, 50 e poucos anos atrás, ele, uma criança, ouvindo aquilo, ele abria a latinha e ele bebia uma latinha, dormia o dia inteiro, e o pai nem percebia, e isso foi desencadeando nele a dependência, né, do alcoolismo. E a gente falando isso, ele relatou isso, né, pela rádio. E o pai não era alcoólatra. O pai não era alcoólatra. Bebia social. Bebia, mas não tinha se tornado um alcoólatra. E ele fez essa reunião, essa live com a gente e tal. E aí, quando foi 1 mês e meio depois, uma moça veio em mim e falou, Letícia, eu preciso falar com você. Eu falei, pode falar. Ela disse assim, nós temos 2 crianças, o meu filho tem 1 ano e pouquinho, pequeno, a menina já está com 6, 7 anos. E o meu marido, ele bebia no final de semana, em média de 3, 4 latinhas. No final de semana. Se não bebia no sábado, bebia no domingo. Mas sempre teve lá na geladeira. E eu e ele, a gente estava no nosso trabalho, ouvindo a rádio e ouvindo vocês. E quando ele ouviu o convidado, o rapaz falando, e que ele ouviu o tss da latinha, ele se arrepiou todinho, ele parou, ele olhou para mim e ele disse, a partir de hoje eu não compro mais cerveja para nossa casa. A gente a partir de hoje não bebe, eu não bebo mais. Ela nem bebia, ele falou, a partir de hoje eu não bebo mais. Porque eu não quero que amanhã ou depois os meus filhos venham passar por isso desencadeado através de um comportamento meu, através de uma atitude, de algo que eu estou fazendo. Então assim, isso tem mais de anos, eu vejo ela às vezes, converso com ela e ela sempre fala para mim, a gente nunca mais comprou, meu marido nunca mais comprou cerveja. Eu às vezes acabava comprando quando ele não ia comigo no mercado para agradá-lo, porque eu sabia que ele gostava de uma cervejinha no sábado ou no domingo, eu comprava para agradar ele. Mas quando ele falou para mim que ele não queria que os meus filhos, por causa de um barulho que na mente já fica aquele barulhinho, aquela sensação, então assim, olha, a gente de alguma maneira positivamente já contribuiu. Tem 2 anos mais ou menos que isso aconteceu. Essa família, até onde eu saiba, não voltaram. E talvez eles não venham ter o problema com o alcoolismo. Pode ser que venha, a gente não dá 100% de certeza. Mas se essa reunião já ajudou e pode a probabilidade dessa criança que vê, que convive, não desencadear uma dependência em alcoolismo acontecer, se a chance for de 50%, já está de bom tamanho.
Então é assim, vocês têm buscado estar em ambiente diferente? Se não tem, busque. Aqui dentro já é uma escola para isso. Sai da porta para fora. Se chegou numa rodinha que você percebeu que a conversa, a comunicação é de ativa, é de que eu sou o pá, que eu sou o cara, que eu faço, que eu aconteço, que comigo ninguém leva uma e pá, saia do ambiente, não fica. Chegou na mesa de sinuca, chegou em algum lugar, percebeu a comunicação errada, a conversa que está indo para um caminho que não é o que você quer para o teu futuro, não fique ali colocando a sua semente. E que eu digo a sua semente é você como uma semente frutífera, porque senão a hora que você sai para lá de fora, você vai começar a produzir frutos podres e ruins, se você se permitir estar em ambientes e tendo ali os adubos ruins e errados. Então comece aqui dentro como escola olhar. Será que eu estou tendo comunicações saudáveis, de projeto, de futuro? Se eu não estou com as pessoas certas, vou buscar conversar com uma pessoa que eu vejo que a vontade de manter a sobriedade é assim como a minha, de sair desse sofrimento que vem me carregando e me atrasando até então. Pode falar. Dentro disso que você falou, a gente tem um companheiro aqui na clínica que ele falou que o pai dele tinha bar, tinha máquinas caça-níquel dentro do bar. Ele falou que ele nunca jogou lá, mas hoje ele está aqui por conta de jogo. Olha então isso. Pode ser que ele tenha, sei lá, uma predisposição. Talvez ele não jogava ali com o pai, porque talvez o pai não permitia jogar ali. Você está entendendo? O pai não permitia e talvez uma vez ou duas que ele foi para mexer, o pai disse assim, não mexe que isso não é para você, porque o pai sabia o prejuízo que aquilo causava. E ele, por respeito ao pai ou honra ao pai, ele não mexeu naquele jogo ali. Mas o desejo dele, pelo ambiente que ele cresceu, de vendo, e a emoção que muitas vezes ele via alguém ganhando, colocou nele que eu também posso sentir essa vibração. E aí quando ele se tornou adulto, talvez já não tinha o pai já mais monitorando, aí o que ele fez? Ele se enfiou em algum tipo de jogo, para buscar aquela mesma sensação, aquela mesma emoção. Então isso é muito louco, né? Tem um efeito muito parecido com o da latinha. Você entendeu? Ele tá ali no balcão vendo as pessoas ficarem felizes no jogo. Então, pô, ele tá ali, vê uma pessoa chegar triste, a pessoa ganhando dinheirinho, sorriso do cara, vem aqui. Entendeu? Ele fala, pô, isso daí é legal, cara, isso daí distrai, isso daí levanta a bola. Imagina, ele como criança, como jovem, crescendo e vendo aquilo, entendeu? Então assim, é muito, ó, tem uma receita perfeita de ser pai e mãe? Não tem, cara. Mas é assim, a partir do momento que eu procuro me desenvolver melhor como pessoa, automaticamente eu entrego um resultado melhor para os meus filhos, entendeu? E eu só vou conseguir isso estando no ambiente certo, investir. Então, quais ambientes, você está aqui hoje, quais ambientes você pode imaginar e já planejar para você frequentar lá fora? E é o seguinte, se a outra pessoa não quer ir, você vai sozinho. Vou fazer curso, beleza, vou estudar mais sobre alguma coisa, vou frequentar mais a minha casa de oração, ou vou agarrar na sala de NA ou de AA, sabe? Vou buscar, poxa, o trabalho, pô, já vejo hoje que não é legal, vou buscar mudar. Vou buscar ir para uma outra área, vou buscar me renovar. Então assim, cara, na minha busca, ó que louco, de publicitário, como diretor de arte, lá em São Paulo, eu vim para o interior para fazer salgadinho, cara, para montar uma empresinha de buffet. Aí, ó. Geralmente a coisa acontece ao contrário, né? Você entende? Então assim, o meu irmão, que era, pô, o cara tinha autopeça, o cara veio se enfiar no meio da chácara para montar uma comunidade, que na época não tinha lucro, cara. E às vezes se olhar para a fala dos outros, você é louco abandonar um salário de quase 20 pau nesse dia de publicidade para ir para o interior, fazer o quê? Você não vai ter mais esse ganho porque você não está aposentado. Vai trabalhar como? Tem que trabalhar braçal. Então assim, o olhar de muita gente vai ser de reprovação. Só que é você parar e analisar, para os outros é reprovação. Mas para mim, para a qualidade de vida que eu quero ter, será que não é melhor essa mudança? É fazer toda essa análise, entendeu? Uma análise, então tá aqui dentro, cara, começa a analisar, começa a se projetar, mapear, planejar e falar, cara, vou criar os ambientes que eu quero frequentar daqui para frente, a hora que eu cruzar aquele portão. Por quê? Porque eu quero ser feliz, eu quero viver bem, não me importa os outros, o que importa sou eu. E aí quando você entender que você estando bem, velho, tudo acontece, aí você vai ver a mágica acontecer. Só que é isso daí, é investimento. Investimento é de médio para longo prazo. Não existe investimento de curto prazo. Quem fala que existe, não existe.
É de médio para longo prazo, cara. Qualquer investimento que você for fazer bom, rentável, é de médio para longo prazo. Então, assim, na vida não é diferente. Isso que você está falando é interessante, porque, por exemplo, hoje, para a pessoa receber uma aposentadoria, independente que seja um salário mínimo, quanto tempo de contribuição ela tem que ter para poder depois ter aquele valor para receber? A pessoa não é registrada, mas ela vai ter que pagar por quantos anos, pagando o carnezinho ali, para depois de muitos anos, é investimento, para depois de muitos anos ela saber que todo mês ela vai ter um salário, que seja, ou não importa quanto ela investiu ali, mas a partir daí, para ela ter o retorno. Então assim, eu quero receber uma aposentadoria de algo, eu quero ter uma qualidade, mas eu não estou a fim de investir, isso também não vai dar certo, isso é burrice, insanidade. Querer resultado diferente fazendo a mesma coisa, plantando a mesma semente que já não está dando fruto, que não está tendo nenhum tipo de produção, você continuar com ela. Não, muda a sua semente, muda os ambientes, muda a plantação, entendeu? Lê a última frase para finalizar? A última frase é isso aqui, ó, para a gente fechar. Quem tem uma palavra, velho, tem tudo, entendeu? Então, se você estiver no ambiente certo, você vai encontrar a palavra que você precisa. Agora, se você estiver no ambiente errado, você não vai encontrar a palavra. Aí você vai continuar se achando o quê? Um coitado, um azarado, um sem sorte, um invalidado. Não é. É que você está no ambiente errado. É por isso que você não está encontrando a palavra certa e que vai te mostrar que você já tem tudo que você precisa. É um ambiente. Beleza? Eu peço com muito carinho, tá, cara? Não deixa de frequentar não, cara. Cola com a gente aí na terça-feira. Busca, se possível, trazer algum amigo, entendeu? Vê ali busca analisar quem você percebe que tá até com vontade de fazer algo. É lógico que a grande maioria, infelizmente, não quer nada com nada. Mas busca, vê e fala, pô, aquele amigo ali, ele tá demonstrando que ele quer uma ajuda. Chama ele, convida para vir, cara, entendeu? Busca fazer isso. Olha, nessa reunião, os jogos são paralisados? Hã? Nessa reunião, os jogos são paralisados ou não? Então, o certo seria, né? Hoje eu não sei, eu não acompanho, eu não sei se é As paralisado. reuniões de terapia, de psicologia são paralisadas. Aham. Eu acho que deve ser. Acho que deve ser, né? É, não tô por dentro certinho. Mas, cara. É sim? É o termino confuso. Mas infelizmente, isso daí não faz tanta diferença, entendeu? Paralisa o jogo, mas eles ficam ali mas fora. não vai. Então é por isso que eu tô falando. Busca ver se você vê alguém que tá querendo, mas tá faltando incentivo, sabe? Então, pô, vou levar o cara. Se essa reunião tá fazendo bem pra você, busca trazer um amigo também. Que assim, a gente tem que ir buscando, cara. É sempre poucos peixes que a rede pega, né? Mas os peixes que estiver nessa rede vão ganhar o quê? Uma semente nova. Então é a mesma coisa com as famílias, tá? Não é diferente. Pô, 70 famílias, ó, são 180 famílias com convite. Aparece aí a média de 10, 12, de 180. Você entendeu? Então por isso que eu falo. Foque em você, cara. Busque você aprender o que está aqui, o que a gente ensina, coloque em prática, cara, e mete marcha, que vai embora, velho. Se você ficar esperando os outros lá fora, vai dar ruim. Vai dar ruim. Entendeu? Então, assim, poucas famílias também se entregam a um ambiente novo. De repente você vai legal você fazer uma divulgação ali na hora do almoço, a galera nem sabe. Então. O intuito da reunião. Interessante a ideia. É legal, mas assim, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês que estão aqui, eu já quero agradecer vocês, que eu vi que desde que entrou e sentou, ficou, a gente já está finalizando, e vocês ficaram do começo ao fim. Muitos entram e saem, mas vocês estão desde o começo. E tem gente aqui que toda semana vem e participa. Comece a olhar e pensar assim, ó, eu estou indo num local, numa reunião, que tudo que eu aprendo, eu sei que faz sentido, eu tenho buscado, porque se você está aqui até agora, é porque tem feito algum sentido para você, para alguma mudança que você quer na sua vida. Comece a ser você esse agente de transformação com uma pessoa. Semana que vem eu vou trazer um colega para a reunião. Imagine sendo você lá fora e alguém que está indo num ambiente novo, tendo conhecimento novo, chegar em você e dizer assim,
Rafael, eu tenho um lugar que eu quero levar você porque está fazendo bem para mim, pode te ajudar também. Vamos lá, se deu oportunidade, vamos lá para você ver uma vez. Se você não gostar, tá tudo bem. Você não é obrigado a ir, mas vamos uma vez que seja. Porque aí você traz uma semana que vem, vai que ele goste, ele vai continuar vindo sem você precisar chamar. Na outra semana você faz o quê? Ah, tá, fulano já tá indo, eu não preciso nem falar porque ele já sabe o dia e horário da reunião. Agora eu vou chamar aquele outro. Ó, chegou alguém novo na casa que não tá sabendo. Eu vou ser um agente de transformação na vida desse indivíduo. Ó, fulano, vamos lá. Seja você a pessoa. Não olhe para você e fale assim, eu não tenho nada de bom para contribuir, eu não vou nem beirar, eu não vou chamar. Não, comece a você, porque lá fora, quando você estiver fazendo diferente, estiver bem e estiver estruturado, você vai querer trazer as pessoas para um nível acima, para um degrau acima. O problema é que tem muita gente no último degrau e quando ele vê que você está subindo e que ele não quer subir ou ele se acha incapaz, o que ele quer fazer com você? Te puxar, te derrubar. É isso que tem acontecido. As pessoas não querem se pôr num ambiente novo, eles não estão a fim de subir o degrau, mas quando ele vê que você já está lá 3 degraus acima de comportamento, de atitude, de comunicação, o que ele puder fazer para segurar na pontinha do seu chinelo e te dar um puxão para você cair, eles vão fazer. Não é por mal, é por ignorância, falta de conhecimento. Então, o staff Rivaldo estava fazendo uma propaganda na reunião. Vamos lá, obrigado. Aprender a lidar com isso. Legal. Legal, e é importante isso, mas não espere só dos staff, sabe? É isso que a gente traz. Não espere só dos profissionais que estão aqui no dia a dia, porque cada um tem suas correrias, seus compromissos e tudo mais. Você está aqui, o que eu posso trazer de positivo? Como eu posso? Que talvez você vá embora amanhã, mas você deixou alguém participando que você trouxe para esse ambiente. E talvez a mudança é aquilo. Se eu vou plantar coisa boa na vida da pessoa, de alguma forma o universo, o poder superior vai devolver de coisa boa. Porque pode ser que amanhã ou depois você esteja numa situação lá fora, a um passo de uma recaída, e você ter trazido alguém para ficar aqui ou participar que teve mudança, o poder superior dizer assim, você contribuiu na vida de alguém, eu vou pegar um anjo que está melhor do que você para te segurar na mão e te levar também para uma reunião, te convidar para uma espiritualidade, te tirar para você entender que você é amado e que vai vir alguém te segurar na mão. Então assim, tudo aquilo que eu planto é porque eu quero colher, e muitas vezes eu estou tendo colheita ruim porque eu não prestei atenção na minha plantação. Então, se eu começar a olhar uma plantação diferente, comportamento, comunicação, atitude, automaticamente eu vou começar a ter colheitas boas. Pode levar um tempo, é o que a gente acabou de falar. Às vezes a gente quer investir e já quer sacar um alto valor de lucratividade. Não é assim. Você vai ter que ir investindo para depois de um período você ter o saque. Comece a fazer as plantações, os investimentos de uma comunicação, de um convite, só na nossa? Não! Em todas as reuniões de todos os profissionais. Convide. Eu fui, você me convidou, eu fui e eu não gostei. Tudo bem, você conheceu uma diferente, com um profissional diferente, não gostou. Mas, tal dia vai ter uma outra, com outro profissional. Vamos lá. Em alguma pode ser que você se identifique. Porque tem gente que não vai se identificar com a nossa reunião, tá tudo bem. Mas às vezes vem aqui com a psicóloga, com o terapeuta e ama a abordagem, o conteúdo, e aquilo vai fazer aquela pessoa manter a sobriedade. Tá errado? Não. É a mesma coisa, é direito de escolha de cada um. Só que a nossa função é o que eu falo. Tem gente que diz assim, já procurei vários profissionais e não consegui ainda resolver tal questão que eu tenho. Aí quando você pergunta quais profissionais? Um tipo, vamos dizer assim, né? Um profissional, vários profissionais, mas na mesma profissão. Aí o que eu digo? Abre o leque, busque outros profissionais em outras áreas, mas outras ferramentas, mas que pode trazer o resultado que você está buscando. Quantos tipos de terapeuta, constelação familiar, coach, psicanalista, tem vários profissionais que não é um único com uma nomenclatura, que tem ferramentas diferentes que pode fazer você chegar no mesmo caminho. E aí eu gosto disso. Se eu saio daqui agora, eu preciso chegar em São Roque, é só um caminho que eu tenho. Quem é de São Roque? Tem alguém de São Roque aqui? Tem ninguém de São Roque? A cidade mais perto aqui, da onde que é? Você é da onde? De Biúna. Só tem um caminho para mim chegar em Biúna, sair daqui? Não. No mínimo que você saiba. Uns 2, 3.
eu vou ser bem sério pra você, eu sei de uns 4, 5, porque eu trabalhava com entrega de madeira, então eu ia por vários caminhos. Que eu saiba, eu tenho uns 4, 5. Eu vou sair daqui. Eu peguei o primeiro, tem alguma barreira, uma árvore caída, eu volto vou pelo outro, tá trancado. De alguma forma eu vou achar um caminho para chegar. Eu quero chegar em Biúna, eu tenho que caçar caminhos. Agora, não, eu cheguei ali, tem uma barreira, eu vou voltar, vou estacionar, vou ficar aqui porque eu não consegui, não. Não consigo, não, porque não tem jeito de chegar lá. Não tem, porque eu não cacei os outros caminhos. Eu não busquei outros profissionais, eu não busquei outras reuniões, eu não busquei outra forma de me comunicar, então eu não busquei outra forma de me posicionar. Se eu estou indo de um jeito e eu não estou tendo o resultado que eu quero, eu preciso parar, fazer uma autoanálise, aí, eu tenho que buscar outras maneiras para conseguir aquilo que eu estou buscando. Porque senão o maior prejudicado vai ser eu. Então eu preciso ter esse olhar, tá bom? Mais alguma coisa? Não, zerou? Fechou? Obrigado pela presença de todos. Gratidão, família, por participar aí com a gente. Eu te amo, mãe. Valeu, Alex. Gente, preenche.